A gente vai começar falando sobre família nesses domingos pela manhã. E eu quero falar hoje sobre antes de dizer sim. Aí domingo que vem é depois do sim. Pastor, que sim é esse? Você recebe a Meire como sua legítima esposa? Sim. Antes do sim, o que tinha que fazer? E depois desse sim, o que tem que fazer? Porque depois do sim, aí vai vir a terceira e a quarta mensagem: criando filhos saudáveis. Ó, nem um amém. Nem um amém, mas tudo bem. A gente vai pregar assim mesmo, Jesus. E aí a gente começa hoje falando sobre esse tema, antes de dizer sim. Família é algo primordial que Deus escolheu para a nossa vida. Agora, família tem que ter responsabilidades. Não é de qualquer forma que se inicia uma família. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Gênesis capítulo 24, versículo 1. Gênesis capítulo 24, versículo 1. Diz assim, olha: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo, aquele que governava tudo o que ele possuía: põe a sua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho dos filhos dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Esse texto mostra um desafio que um pai está tendo de ter a responsabilidade de casar o seu filho. Bem, na verdade que nos tempos bíblicos os pais é que tinham essa responsabilidade de arrumar a esposa ideal para o filho. Chega o tempo de Isaque casar. Chega o tempo de Isaque começar uma família. E aí a palavra diz que Abraão, seu pai, já avançado em anos. Você lembra que Abraão teve Isaque com 100 anos de idade. Ele já estava cansado no seu físico. E ele percebe que Isaque precisava casar-se. Então ele chama o seu servo Damasceno, coloca a sua mão debaixo da sua coxa, porque quando um homem colocava a mão debaixo da coxa do outro, ele fazia um juramento. E aquele juramento era algo que era certeiro, e ele não iria voltar atrás naquela palavra que ele havia feito. Naquele tempo existia homens de palavra. Hoje os juramentos estão sendo quebrados à torta e à direita, não é verdade? A ponto de Paulo ratificar esses juramentos, e ele diz assim, que ainda que com danos, honre a sua palavra. Aí Abraão faz com que Damasceno coloque a sua mão debaixo da sua coxa e vai procurar então a esposa ideal para os seus filhos. Então analisemos o texto e as atitudes que Eliezer teve, que Damasceno teve, e as atitudes de Rebeca, uma moça que era uma moça pura e estava pronta para receber Isaque como seu esposo. Para a gente sintonizar um pouquinho, analisemos então e vemos um pouquinho os personagens dessa história.
a gente tem Abraão e a dona Sara, que são os pais de Isaac. Abraão e Sara, sem sombra de dúvida, é um dos mais importantes personagens bíblicos. Abraão e Sara estão relacionados em toda a nossa vida, em toda a nossa história, porque o próprio Deus diz: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias. Se a tua família é abençoada, é através de Deus, através de Abraão. Agora, o personagem que a gente tem é o filho chamado Isaac. Isaac, filho de uma promessa. Você conhece a história? Sara era estéril, não podia ter filhos. Isaac, filho dessa promessa, ela tem Isaac com 90 anos. E é o filho, é o queridinho da mamãe. Mas Sara tinha pensamentos e responsabilidades com aquele menino. Isaac, ele tem agora a idade pronta para adquirir uma maturidade e começar um relacionamento. Antes de dizer sim, é preciso olhar para a emoção e para a razão. Porque quando ele vai se casar, o seu servo vai buscar a sua esposa. O texto diz que o servo faz um juramento, e ele vai buscar a esposa ideal para aquele jovem, para aquele menino. Olha o que diz o versículo 2: disse Abraão ao seu mais antigo servo, que governava tudo que possuía: põe a sua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que tomarás esposa para o meu filho, não das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela e daí tomarás esposa para ele. O versículo 9 diz assim: com isso, pôs o servo a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o que foi resolvido. Pronto, aqui nós temos então a história do envio de Damasceno a trazer uma esposa. Quem era que ele iria escolher? Abraão não sabia. Isaac não tinha nem noção quem seria a sua esposa. Agora, Damasceno, ele era um criado que conhecia muito bem tudo que estava em sua volta. Ele sabia dos gostos de Isaac, ele sabia da vontade do seu senhor, e ele então vai agora escolher a moça ideal para aquele jovem. Escolhas precisam ser bem definidas. Pastor Márcio usa uma frase e ele diz assim: pior do que tudo na vida deve ser estar acordando com alguém que você não tenha afinidade. O texto diz que esse moço vai escolher. Imagina agora a escolha errada. E a escolha errada vai trazer prejuízo para uma geração. Por quê? Porque a palavra e a promessa de Deus para a vida de Abraão era: em ti serão benditas todas as famílias. Se essa escolha fosse errada, o projeto de Deus estaria falido. Você já percebeu que existem pessoas que têm chamado, que têm vontade, que têm desafio, que são guerreiros, mas existe alguns que quando começa, eu não estou dizendo nem que concretizou, começa a se relacionar com alguém, o chamado parece que vai embora, Léo. A guerra, aquela vontade já não tem mais, se afasta de tudo e de todos. Ei,
antes de dizer sim, precisa acordar e atentar para isso. Porque alguma coisa está puxando para trás. Irmão, o dia em que eu comecei a me relacionar com a Meire, nós completamos 22 anos de casado no último dia 19, e nós temos 27 anos de convivência. Deixa eu dizer algo para você, o dia que eu comecei a relacionar com a Meire, o que me fez foi aproximar mais de Deus. A Meire não podia me tirar de Deus. Quando eu comecei a relacionar com a Meire, eu já estava sendo treinado, já fazia seminário, já estava sendo treinado para o ministério. Ela tinha convicção disso, ela sabia disso. Mas de vez em quando eu tinha uns treinamentos para o futebol. E eu ia jogar bola em pleno sábado, Ezequiel. E deixava ela sozinha. E um dia ela disse assim: tomara que ele quebra a perna. Não é que eu quebrei? Essa é uma macumba gospel. Dizer sim, ou antes de dizer o sim, é relacionar para saber se a missão do outro vai encaixar dentro daquilo que eu exerço. Eu conheço gente que tem chamado para pastor, para estar vivendo ministerialmente, mas por causa da esposa nunca chegou lá. Por quê? Porque não há compatibilidade. E o ministério não é algo que se faz sozinho. Ministério é algo que se faz a dois. E os dois se tornam um. Amém, irmão? Ministério não se faz sozinho, ministério se faz junto. Não existe ministério sozinho. A escolha precisa ser bem definida. Antes de dizer sim, precisa ter uma boa escolha. Fala comigo, boa escolha. Só os casados. Cadê os casados? Faz assim com a mão. Vou te fazer uma pergunta. Você fez uma boa escolha? Vou perguntar de novo. Não vou perguntar não, fica tranquilo. Uma boa escolha. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Jovens homens, se você já está hoje, meu irmão, já está dentro, já era. Agora, a Bíblia diz assim: é melhor morar numa casa que tem goteira. Já viu uma casa que tem goteira? Fica aquele negócio pingando. Tim, tim, tim. Você bota um balde, ele enche. Você bota dois, ele enche. Você bota três, tim. Do que morar numa casa com uma mulher rixosa. Sabe o que é uma mulher rixosa? Uma mulher que não para de falar. Tá vendo? Já falei que agora, para as mulheres, quantas mulheres tem aqui? Fala amém. A Bíblia não diz, mas digo eu. Teve algumas vezes que Paulo disse isso, você já leu nas cartas? Não pelo Senhor, mas digo eu, é melhor ficar sozinha do que um homem pamonha. Um camisolão, irmão. O cara não sabe trocar uma lâmpada. Troca a lâmpada. Não sei. Aí aquela pergunta: quantos gastam para trocar uma lâmpada? 5. Um segura aí, 4 roda. É melhor. Sabe por quê? Porque não há caminho. Existe responsabilidades que é minha, irmão.
Existem responsabilidades que é da pastora Meire. Um dia desse ela entrou dentro do carro, e ela é abusada. Ela entrou e disse assim: que carro sujo, hein? Aí eu disse para ela assim, tentando ser, bateu, levou, irmão, lava. Aí ela disse assim: qual foi o dia que eu mandei você lavar o banheiro lá de casa? Olha para o teu vizinho e fala assim: quem fala o que quer, ouve o que não quer. A responsabilidade do banheiro limpo, da casa limpa, ficou por ela, mas a do carro é minha, né? Então, irmão, o carro está sempre limpinho. Preste atenção. No Ocidente, a escolha do cônjuge fica a cargo dos pretendentes. A intenção da família restringe-se à discordância caso perceba alguma inconveniência. No entanto, é sempre algo temerário o fato de que as pessoas, ou jovens e inexperientes, sejam únicas responsáveis por decisões tão definidas quanto ao casamento. Olha o que diz Provérbios capítulo 4, versículo 1. Não significa dizer que os pais modernos devem eleger a esposa para os filhos, mas os filhos precisam estar atentos ao que significa casamento. Provérbios 4:1 diz: ouve, filhos, a instrução do pai, e estáis atento para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino. Quando eu era filho em companhia de meu pai, tendo um único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te aparte. Então aprendo algo, para que a gente possa dizer sim, ou antes de dizer sim, você precisa aprender a escolhas. Quantos solteiros eu tenho aqui, falam amém? Você precisa escolher bem. Diz um ditado muito certo: dá uma olhadinha para a sogra, que você vai ver a sua pretendente daqui uns anos. Se a sua sogra for briguenta, sua mulher vai ser briguenta. Tem gente que fala de sogra. Sogra é uma bênção, porque sem ela você não teria a esposa. Sogra é bênção, mas de vez em quando é uma maldição dos infernos. A minha eu a amo, mora a 600 quilômetros de mim, graças a Deus. O problema é quando vem, fica um mês na minha casa. Preste atenção. Escolhas precisam ser bem definidas. Homens, jovens solteiros, cadê? Homens, aleluia. Quando você arrumar uma namorada, de vez em quando dá uma ida na casa dela, pela manhã. Quando você chegar de manhã, 10 horas da manhã, se ela estiver dormindo, pode ter certeza que ela vai continuar dormindo 10 da manhã quando você casar. Se você chegar e ela acordar toda descabelada, vai acordar daquele jeito do seu lado. Com a camisa do Bolsonaro, vai ser. Dá uma ida no banheiro da casa da sua pretendente. Se tiver limpinho, toda a casa vai ser limpa. Pastor Márcio diz o seguinte: o banheiro é o espelho da casa.
Preste atenção. Quando você chegar no banheiro, dá uma olhada entre o vaso, no fundo do vaso. Se tiver calcinha jogada lá, ela vai jogar tudo do mesmo jeito. Bem, ei moça, quantas moças tem aqui que está solteira, que quer casar, aleluia? Antes de dizer sim, preste atenção. Acorda. Que horas que esse cara acorda? Meio-dia, significa que ele não trabalha, Léo? Não, pastor, é porque ele trabalha à noite. Ah, aí tudo bem. Mas dá uma olhada, eu não estou dizendo que ele precisa ganhar muito bem. Porque uma vida se constrói juntos. Mas ele precisa ser um cara que não tenha medo do trabalho. Ele não pode escolher trabalho. O cara tem que estar pronto para trabalhar, irmão. O cara tem que estar pronto para fazer. O cara tem que estar pronto para trazer o sustento para dentro da sua casa. E eu vou falar aqui uma fala de mulheres. Mulher não quer um homem pamonha. Mulher quer um homem que cuide bem dela. A mulher, irmão, deixa eu te falar uma coisa. A mulher não quer que você dá a melhor coisa para ela. Ela quer que você apenas cuide dela. E de vez em quando eu vejo uns vídeos que eu fico rindo. Tá indo um casalzinho lindo, maravilhoso, mãozinha dada pra rua. Aí já viu aquelas pegadinhas que entra o cara fazendo com uma faca na mão, um revólver, não sei o que. O cara corre e larga a menina sozinha. Já viu? Ei, vou te falar o que a Bíblia diz acerca disso. A Bíblia diz assim: assim como Cristo se entregou por nós, que somos noiva, o marido deve se entregar pela esposa. Meu irmão, se alguém tem que morrer lá em casa primeiro, sou eu. Por isso já passei mal segunda-feira, já tô no caminho. Primeiro é a pastora Meire, que fica vivinha. Se entregue. Agora, deixa eu fazer um pedido. Se eu morrer, irmão, e ela estiver bonitona assim, você não deixa ela casar de novo. Por favor. Entendeu? Se ela casar, eu volto para puxar o pé. Preste atenção. Escolha tem que ser bem feita. A segunda coisa é atitudes não pensadas pode trazer consequências imprevisíveis. Atitudes, não, mas pastor, mas essa menina é linda. Tudo que é bonito pode ficar feio. Pastor, essa menina é maravilhosa. Pastor, ela é um violão. Bem, irmão, mas existem alguns violões celos. Já viu o violão celo? Que também tem um som maravilhoso. Há uma frase que é muito certeira: quem ora a aparência esquece da bênção. Deixa eu dizer algo para você. Preste atenção. Atitudes não pensadas podem trazer consequências irreparáveis. Quando o Senhor Abraão chamou o servo, e eu estou terminando para a gente tomar o café. Quem quer tomar café, diga amém. Ah, vocês vieram por causa do café, né? Sem vergonha. Aí ele coloca a mão debaixo da coxa e diz assim: olha, faça-me jurar. Ele disse: está jurado. E ele sai para procurar a noiva de Isaac. E quando ele vai, ele faz um pedido a Deus. Ele faz um pedido ao Senhor: Senhor, me ajude a encontrar a princesa para o meu servo. E aí eu aprendo algo. Se a gente quer alguém do nosso lado, a maneira de Deus, a gente precisa estar pronto para fazer boas escolhas, mas a gente precisa ter oração.
Vou falar para os jovens de novo: filho, dá uma olhadinha para essa menina que você está interessada. Ela ora, porque se ela não ora, na hora da dificuldade ela pula fora. Sério, irmão, porque o que sustenta um relacionamento é oração. Beleza não sustenta relacionamento. Verdade ou mentira? Porque eu conheço casais que são pintados a pincel e não se seguraram. E eu conheço casais que são pintados a brocha. Tão esquisito que é. E tão firme. Beleza, irmão, tudo que é feio pode ficar bonito. Ó, olha eu aqui. Beleza, irmão, acaba, feiura aumenta. Escolha, tem que escolher. Mas deixa eu te falar uma coisa. A escolha de Damasceno não era pela beleza. Ele não pediu: Senhor, me traz uma menina linda, bonita, não. Disse assim: me traga uma moça que tenha responsabilidade, que esteja pronta com o meu, para atender o meu Senhor, para estar com Ele, e que seja trabalhadora. Quando ele está lá no poço, a dona Rebeca, ela vai buscar água. Ela vai buscar água para quem? Para os seus pais, para os irmãos. Porque o texto diz que quando Damasceno conversa com ela, que eles vão para casa, os irmãos estavam em casa, os pais estavam em casa. Mas ela estava onde? Trabalhando, buscando água. Esse moço vai escolher uma menina que está vindo buscar água e ela está trabalhando. Agora parte para o final e presta atenção. Quando ele olha para ela, ele diz assim: qual o seu nome? Ela: Rebeca. Rebeca, eu estou à procura da esposa do meu Senhor. Mas você pode me fazer algo? Ela disse: o quê? Você tira a água e dá para os meus camelos. Você faz a serventia aqui para mim. Ela prontamente tira a água, ela serve os camelos, ela faz o serviço que ele tinha que fazer. Qual era o voto dele? A mulher que assim o fizer, essa será a escolhida do meu Senhor. Ela trabalhou para o Damasceno. Ela não corria de serviço. Ela não corria do serviço, ela estava pronta. E aí ele pega os presentes, ouro, prata, tudo entrega para ela e diz: é seu. Você quer ser a esposa do meu Senhor? Aqui é fundamental a gente parar para analisar. Quando ele diz: você quer ser a esposa do meu Senhor? Ela olhou e disse assim: quero. Sim. Você vem comigo? Sim, eu irei. Então vamos falar com os seus pais. Foram lá, falaram com os pais, com todo mundo, conversaram. Na presença dos pais e dos irmãos, ele pergunta: você vai comigo? Ela diz: eu vou. Esse é um paralelo entre a igreja e Jesus. Por quê? Porque nós somos a noiva.
e nós ainda não vimos o noivo, não conhecemos, face a face, só de ouvir falar. Rebeca não tinha visto Isaac, Rebeca não tinha contemplado Isaac ainda, mas ela tinha certeza, se o servo toma essas atitudes para me levar com ele, por certo, o meu Senhor será o melhor esposo. Ele me deu presentes, ele observou a minha atitude, ele observou o que eu estava fazendo. Ei, termino essa manhã. Antes de dizer sim, você precisa observar e conhecer a pessoa que você vai dizer o sim. Porque depois do sim, é para domingo que vem, amém, gente? Te espero aqui, fique em pé no seu lugar.